Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 9. Apocalipse 1:9. Vamos ver bastante atenção. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Vamos prestar atenção aqui novamente nesse versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, eu queria colocar de forma bem focada e enfática um encargo específico do meu coração para essa manhã. Assim como temos entendido que o Senhor deseja recuperar todos os assuntos relacionados à sua presença, glória e vida na igreja, e a tudo que Ele estabeleceu para a igreja, tanto para a sua vida, para o seu viver, quanto até mesmo para as suas práticas, como, por exemplo, a mesa do Senhor, que acabamos de experimentar de uma forma tão preciosa, tão rica. Nós confiamos no Espírito Santo para nos ajudar, e o que o Espírito Santo fez foi nos ajudar e gerar no nosso coração respostas de adoração e de apreciação ao nosso amado Senhor. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a realidade que a igreja tem vivido de modo geral, quanto nós vemos terreno para o Senhor recuperar na sua restauração. A carta às 7 igrejas do Apocalipse refletem itens, verdades, realidades muito específicas que o nosso Senhor deseja recuperar nas suas igrejas. E eu creio que uma das grandes preocupações que precisamos ter, especialmente nos nossos dias, por favor, julguem o que eu estou dizendo e pensem por vocês mesmos. Mas uma das grandes preocupações que tenho tido no meu coração é o perigo de acharmos que, transplantando moldes, nós poderemos transplantar realidades. Nunca poderemos transplantar realidade transplantando moldes. Os irmãos sabem que quando o Senhor levou o povo para o deserto, há uma figura, como eu vejo ali, muito interessante, a nos ensinar pela maneira como o povo fez o bezerro de ouro e pela forma como o Senhor ordenou fosse feito o candeeiro. Qual o assunto aqui em Apocalipse 2 e 3? Os 7 candeeiros de ouro. Então, quando nós vemos a forma como os candeeiros foram feitos e a forma como o bezerro de ouro foi feito, nós sabemos qual a diferença entre a realidade da vida da igreja e a imitação do diabo. É muito interessante o texto que fala sobre o bezerro de ouro.
Se você quiser, consulte lá. Eu vou só comentar alguma coisa para ganhar tempo. Você não precisa abrir. Mas se você ler lá, em Êxodo 32, sobre o bezerro de ouro, você vai ver que Arão disse a Moisés, quando Moisés estava descendo do monte, depois de ter passado aqueles dias lá, e o povo meio desesperado no deserto, dizendo: onde foi esse Moisés? Onde foi o nosso líder? Façamos deuses que nos levem de volta para o Egito. Né? Façamos deuses que nos levem de volta. Então, quando Moisés desce, ele encontra Arão como aquele gerente da festa. Porque eles conseguiram convencer Adão que realmente isso devia ser feito. Agora Arão diz assim: então dê aí as suas argolas de ouro, os seus anéis, e vamos usar esse material para fazer o bezerro. Então é óbvio, a palavra diz que eles fizeram o bezerro fundido. Claro, eles tinham que fundir aquelas argolas, aquelas correntes, aqueles anéis para fazer um bezerro. Obviamente, como eles poderiam produzir um bezerro com ouro fundido? Como? Seria necessidade de ter um molde. Como se faz um bezerro de ouro fundido? Né? De ouro que está escorrendo. Então, a necessidade de ter um molde. Então, aquele ouro, ele entrou no molde. Quando aquele molde, então, de alguma maneira foi tirado, né? Ou não sabemos, aquele bezerro pode ser visto. Interessante que Arão diz assim, quando ele vai justificar o que aconteceu. Moisés fica indignado com aquela situação. E Arão vai se justificar e ele diz assim: eu peguei esse ouro, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Muito interessante, Arão. Né? O primeiro bezerro instantâneo da história da humanidade. Primeiro e único. Né? Bezerro em pó. Lancei no fogo, saiu esse bezerro. Passo de mágica. Mas não foi assim que o bezerro foi feito. Né? Nós sabemos pela narrativa. Agora, quando nós sabemos então que esse bezerro de ouro, embora tenha ouro, e sabe do que ouro na Bíblia fala, na tipologia do Velho Testamento? Ouro fala da vida, natureza e glória de Deus. Essas três coisas. A vida, a natureza e a glória de Deus. Foram colocados então lá, né, na tipologia, claro, dentro daquele molde que se constituiu aquela ofensa contra o Senhor. Agora, como o Senhor ordenou que o candeeiro fosse feito? Irmão, veja detalhes. E aí você vai encontrar as instruções lá a partir de Êxodo 25, quando o Senhor ordena construir o tabernáculo, que era o lugar onde ele ia depositar a sua presença. Êxodo 25, 8, diz assim: eles me farão, veja, é para mim, diz o Senhor, eles me farão um santuário. Não era para eles. Eles teriam os privilégios de entrar lá, de ter comunhão com o Senhor, né? De experimentar algo da sua vida, natureza e glória. Até mesmo a Shekinah não estaria naquele tabernáculo? A Shekinah não estaria lá, sobre o propiciatório? Então eles teriam o privilégio de tocar a vida, a natureza e a glória de Deus. E esse não é um privilégio pequeno. Mas, Êxodo 25, 8 diz assim: farão para mim. Eles vão se beneficiar, mas é meu, eu que quero. Farão para mim um santuário. E o Senhor disse assim: para que eu, veja onde começa. Começa nesse santo eu. Para que eu, diz o Senhor, possa habitar no meio deles. Êxodo 25, 8. E a partir dali ele começa a dar instruções. Primeiro a arca, depois o propiciatório, não é? Depois a mesa e assim vai, a partir de Êxodo 25. Então, irmãos, quando nós chegamos no candeeiro, como ele foi construído? Você lembra qual era a ordem do Senhor? Em primeiro lugar, veja a beleza disso. Tomarão 1 talento de ouro. 1 talento. Por quê? Porque o candeeiro deveria expressar unidade. Porque o Senhor iria depositar sua glória, sua vida, sua presença numa expressão de unidade. Lembra o Senhor Jesus orando em João 17? Assim, ó Pai, como Tu és em mim e eu sou em Ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia, porque esse seria o testemunho. Não ecumenismo, não sincretismo, mas unidade em torno da verdade, em torno do próprio Senhor. Para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que o mundo creia. Porque esse é o testemunho, para que o mundo creia que tu me enviaste. E tens os amado, como também amaste a mim. Então, em primeiro lugar, o candeeiro é feito de 1 talento de ouro. Então, quando você pesa 1 talento de ouro, você tem que fazer com ele candeeiro, espevitadeiras, para podar os pavios que ficavam fumegando. Lembra das espevitadeiras? E tem que fazer também o quê? Apagadores. Os apagadores. Todas essas peças deveriam ser feitas de 1 talento de ouro. Interessante.
Muito interessante. Porque o Senhor ligou dentro dessa unidade um talento, não apenas para o candeeiro, mas para as espevitadeiras e para os apagadores. Você sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor colocou juntos, para que a luz, a glória, a beleza da luz do candeeiro fosse mantida. Então havia necessidade desses outros instrumentos que iam cooperar para esse trabalho ser feito. Qual trabalho? Manter o candeeiro numa plena atividade. O candeeiro é objeto de decoração? Eu sei que a gente entra em algumas casas hoje e vê alguns candeeiros como objetos de decoração, não é? Ele não deixa de ser bonito. Mas, irmão, candeeiro dentro do lugar santo não é objeto de decoração. Porque se o candeeiro dentro do lugar santo não tiver óleo, não tiver pavio e não tiver fogo sobre ele, lâmpada, ele não serve para nada. Porque o santo lugar é um lugar fechado. Ele não é exposto à luz do sol como é o átrio. Lembra do tabernáculo? Os irmãos conhecem o tabernáculo? O átrio exterior é um pátio aberto ao sol, onde você tem o altar de bronze e a pia de bronze. Mas quando você entra, né, como se fosse aqui, quando você entra para esse quarto totalmente fechado, sem janelas, então aqui dentro é completamente escuro, a única luz nesse ambiente era o candeeiro de ouro. Se ele não tivesse luz, o sacerdote não podia fazer o seu serviço. Ele não podia trabalhar na mesa de pães, que estava aqui de frente para o candeeiro, um do lado esquerdo, do outro lado direito, e o altar de incenso, que estava lá na frente, onde tinha um outro véu que dava para o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Então nenhuma luz haveria ali, se não fosse proveniente do candeeiro. E para que a luz do candeeiro fosse mantida, era necessário o trabalho, primeiro, dos sacerdotes, claro. Segundo, das espevitadeiras. E terceiro, dos apagadores. Para que aquele pavio fosse espevitado, a parte queimada fosse tirada. Você vê quando uma vela está acesa? Quando você tem metade do pavio branco, metade escuro, a luz não provém da metade escura do pavio. A luz provém da metade branca do pavio. Porque é a metade branca do pavio que está embebida com o álcool, com o óleo, ou seja, com o que for, com o querosene. Não a parte preta. A parte preta atrapalha a luz. Ela é queimada. Ela não absorve mais o combustível. Não é assim que funciona. Então o sacerdote entrava lá para fazer aquele trabalho, de espevitar, para que a luz fosse mantida plena. O que mais que ele fazia? Mantinha o óleo. Sem óleo não haveria combustível, não é? E quando necessário, então, ele apagava aqueles candeeiros, porque o candeeiro precisava ser transportado pelo deserto. Então o fogo era transportado em outro lugar, e quando eles paravam numa próxima estação, eles tomavam aquele fogo e acendiam de novo as lâmpadas dos candeeiros. Compreendeu isso? Sabe o que nós vemos em Apocalipse 2 e 3? Exatamente isso. Em primeiro lugar, o nosso Senhor está caminhando entre os 7 candeeiros de ouro. Sabe o que ele está fazendo no meio desses 7 candeeiros de ouro? Ele está cuidando desses candeeiros, para que aquilo que toca sua vida, natureza e glória, tipificados pelo ouro, possam ser preservadas, possam ser mantidas. Então eu queria extrair para os irmãos uma palavra para cada uma das 7 igrejas, com a finalidade de que nós vejamos, através dessas 7 palavras, quais são as realidades, ou a realidade espiritual, que o Senhor deseja manter na sua igreja. Então coloca as 7 juntas, os 7 candeeiros juntos, porque é o que é descrito no capítulo 1. Ele passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro, não é? O Senhor explicou esse mistério aí no versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, não é? E os candeeiros são as 7 igrejas. E o Senhor então passeava, é assim que João descreve, andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para quê? Vamos repetir. Para manter plena a luz do candeeiro. Para aquilo que toca a vida, natureza e glória de Deus, pudessem ser mantidas plenas e claras na vida das suas igrejas, que não são objetos de ornamento, mas são objetos de testemunho. A igreja não é objeto de ornamento, é objeto de testemunho. Então, em primeiro lugar, nós precisamos diferenciar essa obra do candeeiro e essa obra do bezerro de ouro. Nós não podemos tomar os moldes, nem mesmo bíblicos. Você não pode tomar o molde do Velho Testamento ou do livro de Atos. Você não pode tomar o livro de Atos como um molde e dizer assim: se nós nos reunirmos desta maneira, se nós praticarmos isso dessa maneira, se nós praticarmos aquilo daquela outra maneira, nós temos garantido a realidade da presença do Senhor. Porque essa é a maneira simples de fazer. Essa é a maneira do Espírito de fazer. Cuidado com maneiras e maneiras. Porque, na verdade, o Espírito Santo não tem maneiras de fazer as coisas.
Tem algo, coisas importantes que ele estabeleceu. Isso não são maneiras, isso são estabelecimentos. Mas além dos estabelecimentos, ele não tem maneiras de fazer a coisa. Ele é tão diverso no que ele faz, irmão. E você já parou para pensar que aqueles irmãos primitivos, eles primeiro começaram a viver e depois receberam ensino? Hein? Você já parou a pensar? Primeiro eles viveram, depois eles foram ensinados. Porque o Espírito Santo estava apenas descendo naquele dia de Pentecostes. Então os apóstolos tinham muito trabalho para fazer, em termos de doutrinar aqueles irmãos, de falar da doutrina de Cristo, agora na luz do Espírito Santo, coisa que antes eles não tinham, quando o Senhor estava na carne. Então agora eles iam perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Mas primeiro, a realidade deles começou com vida, uma vida tão transbordante. Uma vida que os levou a ser um naquele início. Um talento de ouro. Você vai encontrar em Atos 2 e 3 e 4 aquelas expressões da multidão dos que creram. Da multidão era o coração e a alma. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Está vendo de novo aí? Tudo lhes era comum. Eles viviam com um coração, uma mente, uma alma. Quem produziu isso? O Espírito Santo. O Espírito de unidade. Né? Agora, irmãos, quando o Senhor então anda por essas 7 igrejas, o que Ele deseja recuperar? Formas? Moldes? Eu disse ontem para os irmãos, tem sido preocupante de muitas maneiras. Nós vemos no nosso país muitos livros, e alguns já são best-sellers. E eles são escritos para tentar nos levar a ver qual é o molde, o que nós temos que praticar, o que nós temos que fazer, que maneira que nós temos que nos reunir para que seja garantida a realidade espiritual no nosso meio. Não se engane com isso. Porque o Senhor não tem uma maneira e uma prática que garanta a realidade espiritual. Porque o que garante a realidade espiritual é a nossa visão do nosso grande sumo sacerdote. Sabe que no livro de Apocalipse, quando você vê esse sacerdote descrito aí, diz que ele estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tá certo isso? Não eram sacerdotes que se cingiam com essa cinta. Eles tinham apenas aquela túnica. Quem se cingia com cinta de ouro à altura do peito era apenas o sumo sacerdote. Só você consultar o livro de Levítico, capítulo 8, você vai ver. Porque a cinta de ouro seguraria o peitoral do juízo, seguraria as ombreiras, 2 ombreiras de pedra de ônix, com 6 nomes de cada tribo, de cada lado. Então, aquilo era pesado. Era ouro engastado nas pedras de ônix, aquela estola sacerdotal, aquele peitoral do juízo com 12 pedras preciosas, aquilo era pesado. Então a cinta de ouro era para manter todo esse ornamento no lugar. Só o sumo sacerdote vestia. Então como o Senhor é apresentado em Apocalipse? Como sacerdote? Não. Na linguagem de Hebreus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E que então anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, buscando o quê? Buscando o seu testemunho. O que o Senhor busca nas suas igrejas? Como é que você responderia isso? O que Ele busca na sua igreja? Ele busca Ele mesmo. Lembra quando o Senhor tirou do lado de Adão aquela parte da sua carne? A palavra diz transformou, foi um trabalho de Deus, não foi também um passe de mágica, você vê? A palavra lá no original hebraico é edificou, edificou. A nossa versão é engraçada, fala transformou. Parece também um passe de mágica, né? A nossa tradução aí em português. Transformou numa mulher. Mas na verdade a palavra hebraica é construiu uma mulher. Você vê a beleza disso? Assim como Ele está edificando a sua igreja. E Eva é uma figura da igreja, nós sabemos, por Romanos 5, que Adão prefigurava Cristo, não é? Então Ele trabalhou aquela parte de Adão, construiu uma mulher e apresentou a Ele. E o que Ele disse? Esta, afinal, o que Ele viu nela? Ele mesmo. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Osso, interior. Está dizendo, ela tem minha realidade, ela tem meu conteúdo. Osso dos meus ossos. Ela pode ter comunhão comigo, né? Porque Adão não era um orangotango vestido de homem. Ele não tinha natureza de orangotango, ele tinha natureza de homem. Então, quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que tinha a mesma natureza. Por isso ele falou osso. Osso dos meus ossos. Ele também viu que tinha a mesma expressão externa. Então ele disse, é carne da minha carne. Você vê que beleza isso? Então é a realidade interior e a expressão exterior. Então quando Adão viu a si mesmo nela, ele diz, esta, afinal. É isso que o Senhor busca na sua igreja, irmão. Ele não busca nada, Ele não busca ninguém, Ele não busca coisa alguma
de nós. Ele busca na igreja a si próprio, a si mesmo. E tudo que ele está fazendo em nós é para formar-se a si mesmo em nós. Será que nós já recebemos um veredito de Deus com relação a isso? Aquele veredito que diz assim: o que é nascido da carne é carne. A carne, nada, João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada. Será que nós já recebemos esse veredito? Para nada aproveita. Sabe o que nós podemos fazer na nossa relação com o Senhor? Nada, senão oferecer a Ele Cristo. O mesmo Cristo que tem sido dado a nós. O Cristo que tem sido conhecido por nós. Ele vem e ele volta para Deus em adoração, em ações de graça. Não é? É isso que o Senhor quer produzir na sua igreja. É impossível edificar a igreja com qualquer coisa que haja em nós. Porque não há material originário em nós que possa ser agradável ao Senhor, ou que Ele use para a edificação da igreja. Percebe o quanto isso é importante, irmão? Percebe por que é tão importante conhecer a Cristo? Aquelas palavras de Paulo em Filipenses, lembra? Sublimidade do conhecimento dele. Quero ser achado nele, não tendo justiça própria. Lembra aquelas palavras? Para o conhecer, conhecer o poder da sua ressurreição. Você vê que tudo fala de Cristo. Paulo não fala assim, eu era um homem espetacular. E ele era, não era? Ele era um homem espetacular. Muito provavelmente Paulo fosse um homem muito além da média em termos de inteligência natural. Ele falava 3 línguas fluentemente. Ele era um homem profundamente educado. Naquela escola de Gamaliel, uma escola ortodoxa, uma escola de sábios, naturalmente falando. Ele olha para isso depois de conhecer o Senhor e diz: tudo isso considero como um esterco, lixo inútil, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Você acha que Paulo está exagerando? Paulo compreendeu que o único material para edificar a igreja é Cristo mesmo. E Cristo tem que ser formado em nós. Cristo tem que ser conhecido por nós. Por isso que ele disse em Filipenses 3, considero tudo um lixo para o conhecer. E nós podíamos perguntar para ele, mas Paulo, você já está até preso por causa desse Senhor que você conhece. Como é que agora você diz que ora para conhecer a Ele? Você já não conhece bem a Ele? Você já não conhece o suficiente dele? O que ele escreveu nos Efésios? Que as riquezas de Cristo são insondáveis, inescrutáveis. Então ele diz, é sublime o seu conhecimento, não é? E ele viu que assim a igreja era edificada. Então primeiro considere essa diferença entre o bezerro de ouro feito em molde. É ouro? Ah, sim. Tem uma aparência de sabedoria ali. Tem algo que pode imitar a vida, a natureza e a glória de Deus ali. Mas é bezerro de ouro. Foi feito em molde. Molde foi transplantado. Mas o candeeiro, como o candeeiro era feito, irmão? Como ele era feito? Golpes de martelo e cinzel. Do que isso fala? O trabalho da cruz. A igreja não pode ser formada, a não ser que nós enfiemos o nosso pescoço no jugo de Cristo. Mateus 11, tomai meu jugo, aprendei de mim. Porque eu sou, ele diz, não nós não somos. Eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as nossas almas. Agora, é claro que esse aprendizado é voluntário. Ninguém vai enfiar teu pescoço lá. Você tem que colocá-lo. Porque conhece esse Senhor que está, então, do outro lado. Então, sem o trabalho do martelo e do cinzel, o candeeiro não pode ser formado. Sabe como Cristo edifica a sua igreja? Através do trabalho do martelo e do cinzel. Sua vida tem sido trabalhada pelo martelo e pelo cinzel? Pedro, quando olha para isso, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se fosse uma coisa extraordinária que vos estivesse acontecendo. Pedro falou, vocês é que estão com a mente errada, isso não é extraordinário, isso é ordinário. Ou seja, faz parte da vida cristã, não é? Então considere esse custo, Pedro diz. Não estranheis o fogo ardente. Ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos, porque é a medida em que sois participantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. 1 Pedro 4,12 e os versos seguintes. Então os irmãos estão vendo como o entendimento a respeito do trabalho da cruz era tão essencial, era tão central para esses irmãos? É tão central na palavra de Deus? Irmãos, não é por motivo qualquer que nós temos esse ensino espúrio no meio da cristandade, chamado teologia da prosperidade. Esse é um instrumento do diabo no meio da cristandade. Sabe por quê?
Porque o diabo quer tentar, através dos mestres e profetas da prosperidade, nos dizer que todo sofrimento provém do diabo. E que Deus é um Pai tão amoroso, que para nós aqui na nossa história terrena, tudo que Ele quer para nós são caminhos de delícias, caminhos de paz, caminhos sem tribulação, caminhos de rosas. Toda aflição é do diabo. Alguns chegam a dizer que ganhar salário mínimo é do diabo também. Né? Que Deus quer um pai rico, então Ele quer que todos os seus filhos sejam ricos e prósperos. Não é assim? Isso é contrário à palavra de Deus. Eu imagino que Pedro, se ele pudesse ouvir essas coisas, ele ia rolar no túmulo. Porque quando ele escreve as suas epístolas, ele diz exatamente isso. Ele fala forte a favor do sofrimento, dizendo que é o caminho do sofrimento que vai produzir glória. No primeiro capítulo da epístola dele, 1 Pedro, ele diz: é como um ouro. Vocês são ouro, mas são ouro impuro. Então o ouro está sendo refinado. E o valor da vossa fé, mais refinado do que o ouro depurado, ele vai se redundar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Lembra do primeiro capítulo? A quem vocês não veem, mas amam. A quem, embora não vendo, exultam com alegria indizível e cheia de glória. Então Pedro procurou nortear os irmãos no caminho do sofrimento, que ele conhecia muito bem. Muito bem. Então, quando ele conclui a epístola, sabe o que ele fala? Quando ele conclui no capítulo 5, 1 Pedro 5,12, ele diz assim: eu vos escrevi resumidamente, exortando-vos que esta é a genuína graça. Você já pensou nessa palavra? Pedro falou de sofrimento a epístola inteira e fala assim: esta é a genuína graça. Falou: Pedro, você está sendo tão duro, né? É assim que a graça se manifesta. Esta é a genuína graça de Deus. E o que mais que ele fala nesse verso? Nela estai firmes, firmados. Nela estai firmado. Feche os ouvidos para outra graça. Nela estai firmados. Porque aquele, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Graça e glória são os termos que Pedro coloca juntos nessa epístola. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Glória é manifestação. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. É assim que ele termina a sua epístola. Você vê, irmão? Então o que o Senhor, como sumo sacerdote, está fazendo no meio desses candeeiros? Espevitando e colocando óleo. Um trabalho, digamos, toca o lado negativo, o que precisa ser removido de nós, e o outro lado toca o trabalho positivo. Enchei-vos do Espírito, esse é o óleo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa é a finalidade do trabalho da espevitadeira, que fala do trabalho da cruz, que fala do trabalho da palavra de Deus, penetrando em nós e dividindo o que é da carne e o que é do Espírito. Alma e Espírito, juntas e medulas. Esse é o trabalho da palavra. E o Senhor faz isso, esse trabalho da cruz, não apenas pela palavra, mas Ele também faz pelas circunstâncias. Providência. Então, cuidado quando você nega o trabalho providencial de Deus na sua vida, porque é como dar coice em aguilhões. Você vai se ferir, não vai entender a vontade do Senhor, vai atrasar o que Ele quer para a sua vida. Você acha que não pode atrasar? Alguns acham que não. Nada que está no plano de Deus pode ser atrasado. Pode sim. Ele está esperando a sua igreja faz 2000 anos. Há 2000 anos ela não tem estado pronta. Pedro, quando conclui sua segunda epístola, fala que nós devemos não apenas esperar, mas devemos apressar a vinda do dia de Deus. Lembra? Apressar a vinda do dia de Deus. Como nós podemos apressar a vinda do dia de Deus? Como? Respondendo aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Essa é a tônica da carta às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Hebreus 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmão, a palavra de Deus diz em Deuteronômio que a jornada de Sinai até a fronteira do Jordão é a jornada de 11 dias. Acho que seria muito difícil para um povo com talvez 3 milhões de pessoas fazer essa jornada em 11 dias. Mas digamos então que aquele trabalho inicial tenha sido da intenção do Senhor de levar aquele povo estação após estação após estação até Cades Barneia. E eles chegaram lá, sabe com quanto tempo? Depois que eles saíram do Egito e chegaram na fronteira? 1 ano e meio. Exatamente. 1 ano e meio. Quando eles chegaram em Cades Barneia, os espias foram enviados e os irmãos sabem o que aconteceu. Tiveram que voltar para o deserto e andar mais quanto? 38 anos. 38 anos. Isso estava no propósito original de Deus? Esse era o desejo de Deus para aquele povo? Sim.
Tá claro que não, irmãos. O desejo é que eles se apossassem da palavra do Senhor e entrassem na terra, com 1 ano e meio de jornada. Mas então o Senhor, na sua bondade, Ele não afastou a sua arca do meio deles. Eles foram na sua obstinação, mas o Senhor foi na sua tolerância. O Senhor foi na sua longanimidade, tratando com aquele povo. Mas não confundamos os desejos de Deus com as permissões de Deus. Elas são muito diferentes. Então nós podemos apressar o dia da vinda de Deus respondendo ao que Ele tem nos falado. Então o que nós vemos aí em Apocalipse? Vou colocar esses 7 termos para nós meditarmos um pouco. O que o Senhor busca nas suas igrejas? Nós não vamos ler nada a respeito de nenhuma delas, mas se você mantiver a sua Bíblia aberta, enquanto compartilhando, você pode detectar aí onde estão os versos. Primeira carta o Senhor escreve a Éfeso. Sabe o que o Senhor busca em Éfeso? Se você fosse dar uma palavra para Éfeso, qual palavra você daria? Amor. Desejável é o significado da palavra Éfeso, né? Mas o que o Senhor buscava em Éfeso? Amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra primeiro, proton, não significa primeiro em termos de tempo. Significa primeiro em termos de qualidade. Na verdade, significa ambas as coisas. Então não é que o Senhor queria que a igreja olhasse para trás com aquela visão saudosista. Ah, quando eu conheci o Senhor. Ah, aquelas obras lá do tempo de trás. Não é? Não é tempo no sentido de quantidade. É tempo no sentido de qualidade. Próton. Talvez uma tradução melhor aí seria primazia. Tenho, porém, contra ti que abandonastes a primazia do teu amor. De alguma maneira eles trocaram. O amor deles para com o Senhor foi ofuscado por outras coisas que nós não sabemos quais. Agora outras coisas foram mantidas. E o Senhor não deixou de nominá-las. Elas eram importantes. Labor, perseverança, boas obras, ortodoxia. Provaram os falsos apóstolos e acharam que alguns eram mentirosos, né? Tudo isso tem o seu lugar de importância, o Senhor colocou aí na carta. Mas são tão secundários diante deste foco. Como compartilhamos ontem lá à noite em Londrina. O caminho do amor. Você vê? O caminho do amor. Foi a primeira coisa que o Senhor buscou na primeira igreja. Tenho, porém, contra ti, abandonaste a primazia do teu amor por mim. Primeiro amor. Então o que o Senhor busca? Como luz de candeeiro. O que reflete sua vida, natureza e glória em primeiro lugar e que Ele quer na sua igreja? Amor. Que nós amemos a Ele e que nós nos amemos uns aos outros, como compartilhamos ontem. Segunda igreja, a igreja em Esmirna. Qual seria a palavra que nós daríamos a essa igreja? Eu acho que está bem claro no versículo 10, parte final. Quando o Senhor exorta, o que Ele está buscando dela. Então Ele diz, ser, o quê? Fiel. Então o que mais na nossa vida como igreja reflete a vida, natureza e glória de Deus? Fidelidade. Percebe que fidelidade é um pouco diferente de fé? Fé é aquilo que você crê. Fidelidade é você manter na prática, na experiência, na confissão, na conduta, aquilo que você crê. Você é fiel à fidelidade. Então isso é mais uma coisa que o Senhor busca na sua igreja. Ele quer que nós sejamos fiéis. Não negociemos, não abandonemos, não retrocedamos. Problema dos hebreus, retrocesso. Em tudo aquilo que Ele nos tem já revelado, confiado. Irmão, é um depósito. Ele tem confiado depósitos à sua igreja. Se nós não somos fiéis, nós não podemos brilhar com a luz do candeeiro. Não é? Nós perdemos o que o Senhor deposita. Observa a importância disso? Você vê? Então, fidelidade é a segunda expressão. Não perca de vista que tudo isso toca o testemunho do Senhor entre nós. Nós vamos colocar 7 palavras. Se você juntar as 7, você vai ver que são necessidades essenciais de que a igreja mantenha para que a vida, natureza e glória do testemunho do Senhor seja mantido entre nós. Então, primeiro lugar acima de tudo, amor. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Nisto. Qual é esse isto? Se tiverdes amor uns para com os outros, né? Então amor, falamos fidelidade, fiéis ao depósito, à quantidade de luz que o Senhor nos tem dado. Não retrocedermos, não negociarmos, não abandonarmos. Terceiro ponto, a igreja em Pérgamo.
Nós sabemos que Pérgamo significa união, ou significa casamento. Muito interessante. Quando o Senhor se apresenta a essa igreja, não é à toa que ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Porque Pérgamo significa que algo foi casado, algo foi unido. E aqui no caso significa a união entre a igreja e o mundo, né? A igreja mundanizada. Então o Senhor se apresenta a ela como tendo uma espada afiada de 2 gumes na sua boca. Lembra o que Hebreus fala sobre essa espada? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Livro de Hebreus. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então o Senhor se apresenta a essa igreja dizendo: a minha palavra é uma espada afiada que vai dividir, separar no meio de vocês o que tem que ser separado. O que tinha que ser separado em Pérgamo? A igreja e o mundo. Irmãos, nós temos sofrido muito com esse assunto. Muito com esse assunto. Nós, como igreja, temos importado conceitos do mundo. Quer um exemplo? Psicologia. Métodos psicológicos. Isso é mundo que tem sido trazido para dentro da vida da igreja. Pastores e mais pastores no nosso país têm recebido convites para fazer treinamentos com psicólogos. Treinamentos de oratória, de eloquência, de métodos de manipulação de massa e coisas desse tipo, né? E não é o mundo para o mundo, é o mundo para aqueles, pelo menos, que professam ser os servos do Senhor. Os servos do Senhor, os representantes do Senhor no nosso país. O Senhor deseja separar o mundo da igreja em todos os aspectos. Querem outro exemplo? Música. Muito da nossa música tem sido importada do mundo. Quando nós vemos algumas formas de reunir, e não estamos aqui de forma nenhuma criticando irmãos são irmãos, nós devemos amar e servir os irmãos, independente de quem eles são e onde eles estão. Nós não estamos falando de irmãos, nós estamos falando de formas. Então, muitas vezes, você vê aqueles palcos, verdadeiros palcos, plataformas, são mais altos, montados na frente, com a banda toda lá na frente, né? Porque é um show que vai ser dado, né? É show mais reunião, é show mais palavra de Deus, né? Então, irmãos, isso não é do agrado do Senhor. Essa não é a maneira da igreja se reunir, na simplicidade e na pureza de Cristo, que foca Cristo, que tem Cristo como centro. Mas essas coisas estão acontecendo não no mundo, mas dentro do cristianismo professo. Então, às vezes, nós temos facilidade de olhar para isso e condenar, mas nós não temos visto o quanto desse conceito tem penetrado em nós, no nosso meio. Então, psicologia é um exemplo, música é outro exemplo, maneira de vestir é outro exemplo, modas, não é? De alguma maneira, nós achamos que preservando o nosso estilo de vida, o mais próximo possível do mundo, nós vamos conseguir ganhar o mundo. Se nós formos muito diferentes do mundo, nós vamos assustar o mundo, né? Nós precisamos atrair o mundo, que nem um anzol dentro da isca, né? Não é esse o propósito de Deus. Sabe, irmão, quando o Senhor foi lidar com Sodoma e Gomorra, Ló, que inicialmente tinha saído com Abraão, Ló estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. Olha onde Ló foi cair. Sabe que era a intenção de Deus que Ló fosse para lá? Não. Quando Abraão falou para ele: escolhe para onde você quer ir. Nós temos muito gado, muitos pastores, e eles estão brigando. Escolhe o teu caminho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para lá, eu vou para cá. A palavra diz em Gênesis 13 que Ló fez assim: ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. O que ele pensou? Eu tenho muito gado, e lá são as pastagens mais férteis. É para lá que eu quero levar meu gado. Então Ló escolheu, segundo o ponto de vista, natural. E lá diz a palavra em Gênesis 13 que ele foi armando as suas tendas até Sodoma, é onde ele foi cair. A cidade mais ímpia daquele tempo. Ló estava misturado com aquela coisa toda, embora no seu coração ele se afligisse. É o que Pedro nos diz, né? Aflito, mas lá dentro. E quando o Senhor foi falar dos seus planos, da sua mente, do seu coração, com relação a Sodoma, por que ele não falou com Ló que estava lá dentro? Hein? O Senhor foi falar sobre o que ele ia fazer com Sodoma lá na tenda afastada de Abraão, lá nas montanhas. Ele passou pela tenda de Abraão, lembra? Aqueles anjos passaram pela tenda de Abraão, né? E um anjo com A maiúsculo, que é a própria manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus, teve comunhão com Abraão dizendo: eu vou julgar aquela cidade. Quanto mais nós nos mantemos afastados do mundo para o Senhor, mais o Senhor vai nos usar como bênção para o mundo. Não é quanto mais nós formos parecidos com Ele,
é quanto mais diferentes nós formos dele. Quanto mais separados para Cristo, né? Então considere essa questão de Abraão e de Ló. E através disso eu penso que nós vemos o que o Senhor queria fazer em Pérgamo, com essa espada afiada de 2 gumes. Não tenha medo de oferecer ao Senhor tudo aquilo que você tem tido um senso interior que está ferindo a Ele na sua vida. Às vezes ir a um clube está ferindo a Ele na sua vida. Às vezes ter um tipo de lazer em certo dia, em certo tempo, ou de certa forma, está ferindo a Ele. Sabe o que vai acontecer se você não render isso a Ele? Você vai atracar o seu barco e deixar de prosseguir no pleno conhecimento de Cristo. Porque você tem dado mais valor a coisas que não são, ou coisas secundárias. Você acha que isso é muito forte? Não, eu acho que isso é muito fraco. Porque quando você olha o que o Senhor fez no passado, por exemplo, entre os irmãos que foram chamados de puritanos. Sabe por que eles foram chamados de puritanos? O título é pejorativo. Porque o mundo olhava para eles e falava, gente, aquele povo é louco, como é que pode viver daquela maneira? Como é que pode viver sem beber? Como é que pode viver sem aqueles bares que eles davam nome antigamente, tem um nome específico? Aquelas pousadas lá, onde eram lugares de se embriagar, né? Tabernas. Como pode viver sem as tabernas? Como pode viver sem isso? Como pode viver sem aquilo? Esse povo é louco. São os puritanos. Foi o nome que deram a eles. Porque o estilo de vida deles era tão diferente daquele mundo. E você sabe, irmão, que o movimento puritano, se é que podemos chamar assim, foi um dos passos que o Espírito Santo deu para manter verdades que, se não fossem mantidas, hoje nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui se não fosse através desses irmãos. Percebe isso? É como o Espírito Santo caminhando. Ele dá um passo na reforma, ele dá um passo antes da reforma. Ele deu passos antes da reforma. Então ele dá passos de pré-reforma, dá passo na reforma, dá passo no movimento puritano, dá passo no avivamento do século XVIII. Ele vai dando passo. Dá passo com aqueles irmãos na China. Ele vai dando passos. E hoje nós estamos aqui, sobre os ombros desses homens e mulheres de Deus. Porque eles se mantiveram separados para Deus. E hoje nós achamos difícil considerar um tipo de ambiente, de amizade ou de lazer que nós temos. Como se é algo tão doce para o nosso coração que nós não podemos abrir mão. Sabe o que isso reflete? Que o nosso Senhor tem um valor muito pequeno para nós. Muito pequeno. Então que o Senhor nos ajude a considerarmos o que Ele falou para Pérgamo. Nós precisamos ser uma igreja murada. Murada. Assim como Ele usou Neemias para restaurar aqueles muros em torno de Jerusalém. E sabe para que o muro serve? Para manter de fora o que tem que ficar de fora. E manter guardado o que tem que ficar de dentro. O muro não tem outra finalidade. Então o Senhor nos ajude a recuperar isso, irmãos. Nos ajude a recuperar isso. Mais um passo, lá em Apocalipse, a igreja em Tiatira. Se você olhar para essa próxima igreja, você vai... Vamos colocar então uma palavra para Pérgamo, né? Estamos indo de palavra em palavra. A palavra para Pérgamo então é clara. Separação. Santidade. Porque santidade nada mais significa do que separação. Então separação é a palavra para Pérgamo. Qual é a palavra para Tiatira? O que vai incorporar essa vida, natureza e glória de Deus, o que Ele busca nos seus candeeiros, conforme vemos no candeeiro chamado Tiatira. O que Ele busca no candeeiro em Tiatira? Ele busca submissão. Submissão. Porque o que estava acontecendo em Tiatira? Em Tiatira eles tinham aquele ensino da mulher, que então levava muitos à corrupção. Você percebe na Bíblia o que significa ensino da mulher? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O homem, na palavra de Deus, sempre tipifica na tipologia bíblica, o homem tipifica a verdade. E a mulher tipifica a experiência. Pensa sobre isso. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o homem tipifica a verdade. E a mulher tipifica a experiência. Nós precisamos só da verdade? Não. Se nós não temos experiência da verdade, de que vale a verdade? Mas nós podemos ter só experiência? Experiência sobre o quê? Experiência baseada na verdade. Então, homem e mulher tipificam verdade e experiência. O Senhor criou os dois, porque são complemento. Ele quer que nós conheçamos a verdade e que experimentemos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento e experiência. Então, irmãos, usando a mesma figura, na palavra de Deus, Cristo é o sol, a igreja é a lua. Ela não tem luz própria. O que acontece na Terra quando a lua se coloca na frente do sol? Trevas, eclipse. Todas as vezes que a nossa pregação é a igreja, o que nós recebemos é a cruz. Todas as vezes que a nossa pregação é a cruz, o que nós temos é a igreja. Percebe? Então nós não somos pregadores da igreja.
Vem para a nossa igreja. Quando eu conheci a igreja, a minha vida foi transformada. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Nós não pregamos igreja, nós pregamos Cristo. Então o ensino da mulher é aquele ensino que chama atenção para si mesmo. Então o Senhor olhou para Tiatira e repreendeu aquela mulher, Jezabel, especificamente lá, e buscou nessa igreja submissão. Lembra 1 Coríntios 11? Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo, né? Então é isso que ele busca na vida da igreja, submissão. A igreja não tem ensino, a igreja não tem práticas que sejam dela mesmas. A igreja persevera na doutrina de Cristo. Ela não tem sua própria doutrina. Então submissão é a palavra para Tiatira. A próxima igreja, Sardes. O que o Senhor busca em Sardes? Se você for ver, olha o versículo 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Olha o verso 1, parte final. Conheço as tuas obras, que tens o quê? Nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Interessante essa exortação, né? Porque o Senhor busca na sua igreja vida. Essa é a palavra para Sardes. Eu sei que há uma forma de você abordar essas 7 igrejas, eu estou abordando no sentido literal. Você pode abordá-las, como vemos alguns irmãos fazerem, num aspecto profético, né? Que essas 7 igrejas cobrindo a história do tempo, ou a história da igreja, né? Quem conhece, por exemplo, o trabalho do irmão Watchmani, a ortodoxia da igreja, sabe o que ele comenta lá. Ele mostra através das 7 igrejas, a igreja histórica, né? Mas não é essa a ênfase que eu estou colocando. As igrejas, em primeiro lugar, são literais. Havia uma igreja em cada uma dessas cidades, e a carta foi escrita para elas, para advertir a elas, porque elas tinham problemas específicos. O aspecto profético é um aspecto acessório. O aspecto literal é o aspecto primário. As igrejas são literais, né? Então, o que o Senhor estava buscando em Sardes? Vida. Porque tens nome de que vives, mas estás morto. Vida. Você vê a importância disso, irmão? Vida. Nós conhecermos e andarmos no Senhor como nossa vida. Habitai em mim e eu habitarei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é vida. A próxima igreja, Filadélfia. O que o Senhor busca em Filadélfia? Perseverança. Perseverança é a palavra para Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Perseverança. Sem perseverança, de novo o livro de Hebreus, sem perseverança nós não podemos avançar no nosso testemunho ao Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, parte final. Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, como nosso irmão Erno compartilhou esses dias lá em Londrina. Então, perseverança é a palavra para Filadélfia. Lembra o Senhor Jesus em Lucas, dizendo assim para os discípulos: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Olha que lindo esse verso. Perseverança, ganhareis vossas almas, né? Então, perseverança é a palavra para Filadélfia. E a última igreja, Laodiceia. Qual a palavra para Laodiceia? Tu dizes: estou rico e abastado, e já tenho de tudo, e não preciso de coisa alguma. Mas nem ao menos sabes que és miserável, e pobre, e cego, e nu. Então aconselho que de mim compres, porque há um preço para experimentarmos a realidade espiritual. Irmão, se você tem tido o ensino da graça desequilibrado, cuidado, porque a graça inclui o fato de que nós fomos chamados por ela, sem mérito, para sermos introduzidos no governo. Nunca coloque graça contra governo, porque a graça visa nos introduzir primeiro e nos capacitar para experimentarmos o governo de Deus. Pensa sobre isso, irmão. Pensa. A graça não tem finalidade nela mesma. A graça visa nos introduzir, porque quem éramos nós? Mendigos, miseráveis, perdidos. Então nós tínhamos que ser introduzidos pela graça. Não tinha outra maneira. E mais a graça vai nos introduzir, ponto número 1. Ponto número 2. Vai nos habilitar.
vai nos dar suporte pela graça. A graça não é apenas introdução, não é apenas porta, é caminho. Vai nos dar suporte para o quê? Para vivermos debaixo do governo do Senhor. O povo do Egito foi tirado, o povo de Israel foi tirado do Egito pela graça. O sangue do cordeiro passado nas portas. Eles não tinham capacidade nenhuma de sair de lá. E foram introduzidos no quê? No deserto. No governo de Deus. Eles não murmuraram quando o sangue do cordeiro foi passado na porta. Eles agradeceram pelo sangue. Eles murmuraram quando o governo veio sobre eles, no deserto. Nenhum de nós murmura pela graça. Nós murmuramos pelo governo. Mas o Senhor precisa nos introduzir em caminhos de governo mais profundos. Santificai a Cristo como Senhor, não como Salvador, como Senhor nos vossos corações. 1 Pedro 3,15. Estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em nós. Então a graça visa nos introduzir e a graça visa nos capacitar para nós experimentarmos o governo de Deus sobre nossas vidas. Porque sem o seu governo não haverá expressão. Não haverá expressão do seu testemunho. Então a palavra para Filadélfia é realidade. Realidade espiritual. Eles estavam fazendo tudo o que deveria ser feito. Mas você se lembra muito bem. O Senhor, aquele que é a realidade espiritual. Eu sou o caminho e a realidade e a vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade, como diz João. E onde estava essa realidade na igreja de Filadélfia? Do lado de fora da porta. A realidade estava batendo na porta. Laodiceia, perdão. A realidade estava do lado de fora de Laodiceia, batendo na porta. É lá que estava a realidade. E o que eles tinham dentro? Irrealidade. Tudo estava sendo feito, mas sem realidade espiritual. Eles podiam estar, inclusive, partindo pão, mas sem realidade espiritual. Eles podiam estar se batizando, mas sem realidade espiritual. Não é? Então, realidade espiritual é o que Laodiceia não tinha. A realidade estava de fora, batendo na porta. Mas tão amado a nosso Senhor, não é? Por que o Senhor não cruzou o braço e desistiu daquela igreja? Mas ele ficou lá fora fazendo assim. Graças a Deus. Né? A realidade batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Mas ele diz, se alguém ouvir a minha voz, então a realidade entrará. Eu entrarei e cearei com ele. E ele ceará comigo. Sabe, irmão, a minha maneira de ver esse cear não é ocasional nessa carta. Eu creio que esse cear, em primeiro lugar, fala dessa mesa. Porque acima de tudo, é através da realidade espiritual da mesa do Senhor que nós podemos provar de um modo tão diferenciado, tão sublime, quem é o nosso Senhor Jesus. Em expressão de adoração, em expressão de ação de graças, como nós fizemos, clamando ao Espírito Santo que venha sobre nós e que nos traga a realidade espiritual da mesa. Então ele diz, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Mas você vê que tem um preço. Ele diz, compra de mim colírio. Compra de mim, ou seja, ora por espírito de sabedoria e de revelação. É isso que significa comprar colírio. Ore por espírito de sabedoria e de revelação, para que escamas dos seus olhos caiam, você veja a sua nudez, sua necessidade. Colírio, para ungir os olhos, para ver suas nudez. E depois ele diz, compra vestes brancas, porque isso fala de santidade, testemunho. Veste branca fala disso, não é? Eles achavam que tinham, mas não tinham, porque realidade é o ponto básico para a santidade. Se eles não tinham realidade, eles não tinham santidade. Então comprem de mim vestes brancas para vestir. E por último ele diz, comprem ouro refinado pelo fogo. Ou seja, eles deveriam pagar aquele preço diante do Senhor, para experimentar a realidade espiritual. Irmão, quero concluir então. Quem somos nós nesses dias e qual é a nossa posição? Nós queremos ser um povo que na nossa geração expressa o testemunho do Senhor? Ou nós queremos fazer um bezerro diferente? Qual é a nossa intenção? Queremos, quem sabe, fazer um bezerro de 6 patas? Qual é a nossa intenção? Que o Senhor nos chame e nós respondamos a Ele. Nos chame de uma forma mais profunda à busca de realidade espiritual. A respeito de quem Ele é, a respeito do que a igreja é, quem nós somos, e a respeito de tudo que Ele estabeleceu na igreja. Isso é realidade espiritual. Que busquemos de todo o nosso coração essa realidade. Ela está do lado de fora da porta e deseja entrar no meio de nós. Nós chamemos o Senhor para dentro. E saibamos que iremos pagar um preço para isso. Sabe qual é o preço? Tudo.
tudo que você é, tudo que você tem. Sabe qual o prêmio? Tudo. Tudo que você jamais imaginou que teria ou que pudesse alcançar. O prêmio é Ele mesmo, dando-se a nós. Porque o Senhor se coloca no exato lugar de tudo aquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas. Tudo que Ele leva à morte, Ele se põe no lugar. É assim que Ele nos priva. Maneira maravilhosa de ser privado, né? Ele tira aquilo que parece tão doce para nós e Ele se põe no lugar daquilo, né? Para que nós vejamos e experimentemos quem Ele é. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Amém.